Que o Senhor Jesus Cristo seja abundante na sua vida, seja pleno, porque é muito bom saber que Deus é por nós. E se Deus é por nós, quem será contra nós? É o que a Bíblia pergunta, é uma pergunta retórica para mostrar que se Deus é por nós, não tem nada que possa ser contra nós. Afinal de contas, é o Todo-Poderoso quem nos guia, quem nos orienta, quem nos faz lembrar de tudo que Ele tem ensinado, tem ministrado aos nossos corações. O meu desejo é que você continue firme no caminho do Senhor, continue seguindo, olhando para Jesus, porque você já tem aprendido até aqui que é bom servir ao Senhor, que é bom olhar para Jesus e não importam as circunstâncias. Deus é amor e esse amor foi derramado na sua vida. Vamos aprender mais da palavra do Senhor. E sempre surge várias perguntas daqueles que querem seguir a Jesus, daqueles que já estão seguindo, mas no meio da caminhada tem aquela seta, aquele dardo inflamado que coloca dúvidas na cabeça das pessoas. E a gente sabe de onde vêm esses dardos inflamados, não é mesmo? Mas afinal de contas, o que é que Deus quer de você? O que é que Deus quer de você, especificamente? Muitas pessoas poderiam trazer inúmeras regras, porque a vontade de Deus é pesada, porque ser crente é difícil, olhar para Jesus é muito complicado, porque é um emaranhado de regras. Mas olha, todos nós mesmos, sempre nos deparamos com questionamentos. Isso é natural. E para cada coração que Deus conhece e Deus entende aquele coração, Ele sempre vem com uma resposta. E todas as respostas que Deus nos dá são sempre respostas simples e práticas. Então eu quero convidar você a fechar os seus olhos e juntos nós vamos orar, vamos falar com Deus. Pai Santo querido, obrigado. Muito obrigado mais uma vez por nos conceder a oportunidade de escutar a Tua voz e aprender do Senhor na simplicidade que é a Tua palavra. A Tua palavra ela é simples. Claro que tem toda uma guerra espiritual, como o próprio apóstolo Paulo, quando escreveu aos irmãos em Corinto, ele disse que ele temia que aqueles irmãos viessem a se afastar de vez da simplicidade que havia em Jesus Cristo. Porque Jesus é simples, o Senhor é um Deus simples, todo-poderoso, a gente não pode subestimar isso jamais, não confundir as coisas, mas entender que o Senhor é simples e quer se fazer entendido no meio do teu povo. Então, de maneira muito clara, Senhor, objetiva, direta, nos mostra o que o Senhor quer de nós, assim como o Senhor fez com o profeta Miqueias. Então, nós confiamos no Senhor, entregamos as nossas vidas aos seus cuidados, por isso nós oramos no nome de Jesus. Amém e amém. A palavra de hoje se encontra em Miqueias, no capítulo 6. Não é um livro muito abordado, você não escuta muita coisa, muita pregação em cima dos profetas ditos menores nas Escrituras, mas Miqueias, não subestimando o contexto, nem o seu tempo, nem tudo aquilo que aconteceu para a sua época, Miqueias a gente pode dizer que era gente como a gente. Vamos colocar assim dessa forma, parece até propaganda. Gente como a gente. Afinal de contas, todos nós, a Bíblia fala que todos são pecadores, todos precisam da graça de Deus. E assim como nós, Miqueias também teve as suas dúvidas, os seus questionamentos. E Miqueias, ele queria saber o que Deus queria dele. E é interessante que a palavra é tão simples, é tão direta, é tão objetiva, que nesse contexto há o questionamento. Olha que coisa interessante. Miqueias capítulo 6, versículos 6, 7 e 8. Acompanhe comigo. Diz assim a palavra do Senhor. Com que eu poderia comparecer diante do Senhor e curvar-me perante o Deus exaltado? Começou questionando. Nós somos assim, nós questionamos sempre a Deus, mas aqui é válido, é muito válido, é importante. Porque diferente de muitas pessoas que querem se achegar a Deus de qualquer forma, quer se apresentar a Deus de qualquer forma, há um questionamento aqui válido para os dias de hoje. A palavra de Deus é viva. E ele pergunta, com que eu poderia comparecer diante do Senhor e curvar-me perante o Deus exaltado? Notem que agora vem as possíveis respostas. Deveria oferecer holocaustos de bezerros de 1 ano? É uma pergunta. Ficaria o Senhor satisfeito com milhares de carneiros, com 10.000 ribeiros de azeite? Devo oferecer o meu filho mais velho por causa da minha transgressão, o fruto do meu corpo por causa do meu próprio pecado? Notaram que tem um questionamento e tem respostas a esse questionamento
com o próprio questionamento. Parece meio confuso, né? Tem uma pergunta e tem respostas como se fossem perguntas. Eu preciso disso, mas eu tenho que fazer isso e aquilo outro. Repare, uma pergunta com várias respostas perguntadas. É meio contraditório, meio paradoxal. Mas isso é para chamar a nossa atenção. Que diante de toda a complexidade daquelas pessoas que acham que Deus é um Deus complexo e podem falar de qualquer forma, a resposta é objetiva. Olha o versículo 8 que a palavra de Deus nos diz. Ele mostrou a você, ó homem, o que é bom e o que o Senhor exige. O que é que o Senhor exige? Está aí a resposta de Deus. Pratique a justiça, ame a fidelidade e ande humildemente com o seu Deus. Pronto. Está aí a resposta ao questionamento. O que é que Deus quer de mim? O que é que Deus quer de você? O contexto maior é esse. Na simplicidade da pergunta, a simplicidade da resposta. Porque talvez você já tenha feito essa pergunta para si mesmo. Pessoas que caminham com Deus, com certeza já fizeram essa pergunta. Porque olha para um lado, olha para o outro, parece que as coisas não se encaixam perfeitamente, não correspondem às expectativas. E essa pergunta vai surgir no meio do povo de Deus, não somente no meio do povo de Deus, mas também no meio de pessoas que não conhecem a Deus. Essa pergunta, ela vai surgir. O que é que Deus quer que eu faça? Por exemplo, numa determinada situação, eu preciso de uma resposta de Deus. O que é que Deus quer que eu faça? Claro que aqueles que estudam as Escrituras sabem que a vontade plena, revelada de Deus já se encontra nas Escrituras. Então, tudo que Deus quer que a gente saiba ao seu respeito já nos foi revelado de Gênesis e Apocalipse. Pronto, a palavra já está aqui completa, é plena para mim e para você. Claro, são 66 livros, tem as entrelinhas, tem muita coisa que a gente precisa aprender a respeito de Deus, mas o profeta Miqueias, mais de 700 anos, possivelmente antes de Cristo, ele revelou de forma muito simples essa vontade de Deus. O que é que Deus quer para a minha vida, o que é que Deus quer para a sua vida. E você sabe o que é que Deus quer para a sua vida? Como é que a gente pode obedecer plenamente a Deus? Porque a gente fala que a gente ama a Deus, mas a gente não obedece plenamente a Deus porque se assusta com esse emaranhado de possíveis regras que a gente encontra na palavra dele. Muitas pessoas querem apenas fazer a vontade de Deus, sabem que precisa fazer, mas não fazem a vontade de Deus. E aí você não vai ter resposta do Senhor. Não vai entender aquilo que Deus quer para a sua vida. Então, o conselho prático que Miqueias nos dá aqui, de maneira muito clara e objetiva, primeiro conselho, pratique a justiça. Pronto. Você quer saber como se apresentar diante de Deus, o que Deus quer para a sua vida? Pratique a justiça. Estamos diante de um mundo tão injustiçado, mas a palavra de Deus está nos ensinando que devemos praticar a justiça. O povo de Israel, a gente pode pegar como exemplo a própria nação de Israel. A Bíblia fala que Deus amou o mundo todo, que toda a terra pertence a Ele, mas mesmo assim, de toda a terra tira um povo específico. A esse povo, Deus dá comida, bebida, vestimenta, Deus cuida desse povo. Deus fornece a lei para esse povo. A gente pode até dizer que o povo que mais poderia saber das leis de Deus, conhecer profundamente a respeito de Deus, era o povo judeu, o povo de Israel. Mas, meus irmãos, o que é que a gente aprende com tudo isso? Conhecendo a história do próprio povo de Israel, a gente sabe que sempre foram momentos de altos e baixos. O povo aprendia algo no momento, naquele mesmo instante o povo dizia que iria cumprir a justiça de Deus, os seus estatutos, logo em seguida os atos eram vergonhosos. Se esqueciam logo de tudo aquilo que Deus tinha dito. E isso causa espanto. E a gente pensa o seguinte, olha que povo é esse? Teve o contato com Deus, teve uma experiência com o Senhor, mas nós não somos diferentes. Nós aprendemos do Senhor num dia, no outro dia estamos fazendo tudo o contrário. Aí vem a palavra de Deus que nos ensina a praticar a justiça. O que é praticar a justiça? Praticar a justiça é simples. O próprio irmão do Senhor Jesus, Tiago, na sua carta, ele diz no capítulo 4, versículo 17 o seguinte, olha o que Tiago diz, pensem nisto, quem sabe que deve praticar, que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. Olha o que Tiago está dizendo, com certeza você sabe o que deve fazer, sabe o certo que deve fazer, e se você não faz, o que é que a Bíblia, a palavra de Deus, está dizendo na sua simplicidade?
Porque a gente precisa descomplicar as Escrituras. A palavra de Deus não é complicada. Nós é que complicamos, o nosso pecado é que distorce a palavra de Deus. Então Tiago está dizendo, olha, você sabe o bem que deve fazer. Se você não faz, você comete pecado. Seja justo, pratique a justiça. Você quer saber o que Deus quer para você? Deus quer para você que você pratique a justiça. De maneira muito simples, muito objetiva. A gente sabe que Deus é amor e aprendemos nas Escrituras. Você pode depois acompanhar lá em Coríntios, se você se esqueceu do passo a passo prático, do significado, do objetivo do que é o amor. Está lá em 1 Coríntios capítulo 13. Em algumas versões trazem até o texto, o título desse contexto, como a supremacia do amor, a excelência do amor. Lá você vai perceber que Deus é justo e que o amor ele é prático, ele não está atrelado a sentimento, porque às vezes a gente, para exercer a nossa justiça, a gente precisa gostar, estar em paz com as circunstâncias, não é assim que muitos falam? Eu quero até ser justo, eu quero fazer isso, mas eu não consigo porque fulano é assim. Eu não consigo porque as minhas circunstâncias não são favoráveis. Aí deixa de cumprir, de praticar a justiça. Quando Deus disse, olha, pratique a justiça. É simples. Lembra, Miqueias, ele disse, eu tenho que fazer o quê, Senhor? Cumprir um monte de rituais, é apresentado, né, na revelação. Tem que se fazer um monte de rituais, sacrificar ovelhas, consagrar um filho, fazer isso e aquilo outro. Aí Deus diz, pratique a justiça, independente do que você está sentindo no momento, independente das pessoas que te cercam, independente das circunstâncias, pratique a justiça, porque Deus é amor. E muito se fala a esse respeito, que eu sei que Deus é amor, mas só querem entender que Deus é amor, mas se esquecem que Deus é também o quê? Justiça. Não podemos dissociar isso. Deus é amor, Deus é justiça. Agora pense comigo, se Deus fosse apenas um amor injusto, seria coerente? Não, não seria. Então, aquele que sabe o bem que deve fazer e não faz, comete pecado. Pratique a justiça. O que é que Deus quer de você? Lembre-se, 3 coisinhas simples lá em Miqueias. Voltando para Miqueias, no capítulo 6, ainda no versículo 8. Um versículo nos ensina poderosamente e tremendamente. Ainda no versículo 8, segunda coisinha que Deus quer de você. Ame a misericórdia. Está lá, Miqueias capítulo 6, 8. Ele mostrou a você, homem, o que é bom e o que o Senhor exige, o que o Senhor quer. Pratique a justiça e ame a misericórdia. Uma outra versão traz ame a fidelidade. Mas a gente acompanha, pegando esse contexto, nessa questão de amar a misericórdia, porque além de praticar a justiça, a gente precisa amar a misericórdia. Por que isso é importante? Deus é tão amoroso, tão maravilhoso e tão equilibrado, que nos fornece dessa forma, de forma didática, pedagógica, para nos ensinar o princípio do equilíbrio. Você já deve ter escutado ou ter visto alguns cristãos, e aquelas pessoas são rotuladas como cristãos fanáticos. São aquele tipo de pessoa que, por seu rótulo de cristianismo, as pessoas dizem assim, mas fulano é um cristão que não dá vontade de agir como ele, porque ele é tão sério, tão carrancudo, tão fechado, não conta piada, não dá risada. Ser crente daquele jeito eu não quero, não. Por quê? Porque para algumas pessoas, principalmente essas que têm esses rótulos, na verdade que são rotuladas, essas pessoas, elas não evidenciam através do seu testemunho o equilíbrio. Elas podem até praticar a justiça, serem justas, mas sem amar a misericórdia, elas vão estar em desequilíbrio. Aí não pode. Aí é que a palavra de Deus vem e nos ensina que a gente precisa também amar a misericórdia. Para quê? Para a gente não ser exagerado na nossa justiça. E isso tem uma palavrinha que define muito bem. São os chamados legalistas. A gente não pode ser legalista, apesar de que a lei bíblica nos rege, não nos salva, porque nós somos salvos pela graça. Mas a lei tem princípios que conduzem a nossa vida, a gente não pode ser legalista. Por isso que aqui a gente aprende, mais de 700 anos antes de Cristo, olha só, a amar a misericórdia, para não sermos exagerados. Aí isso me faz lembrar, lá em Eclesiastes, que também é considerado um livro bíblico de sabedoria, olha que coisa impressionante e interessante a gente aprende em Eclesiastes capítulo 7, versículos 15 e 16,
17 e 18. Diz assim Eclesiastes, que é considerado também um livro de sabedoria. Diz assim a palavra do Senhor: nessa vida sem sentido, eu já vi de tudo. Já vi um justo que morreu, apesar da sua justiça, olha só, e um ímpio que teve vida longa, apesar da sua impiedade. Olha o que o sábio está dizendo. Não seja excessivamente justo, nem demasiadamente sábio. Por que destruir-se a si mesmo? Versículo 17. Não seja demasiadamente ímpio e não seja tolo. Por que morrer antes do tempo? É bom reter uma coisa e não abrir mão da outra, pois quem teme a Deus evitará ambos os extremos. Olha, isso é de arrepiar, porque a palavra de Deus é um manual, a Bíblia é suficiente para nós. Ela nos guia, ela nos faz andar em retidão, em equilíbrio, em amor. É por isso que a gente aprende em Miqueias, é por isso que a palavra de Deus é viva. O que é que Deus quer de mim, o que é que Deus quer de você? Ele quer que você pratique a justiça, mas sem excessos, porque Ele é plenamente justo. A nossa justiça, ela é falha, mas precisamos praticar a justiça. Mas com a nossa justiça, para evitar os excessos, qual é a segunda dica que a gente aprende com Miqueias? A gente tem que ter o equilíbrio, tem que amar a misericórdia, justiça com misericórdia, para evitar os excessos. E aí a gente olha para esse texto, onde o sábio diz, nessa versão, que ele já viu de tudo nessa vida sem sentido. Já viu os extremos da tolice e os extremos da justiça. E aí ele diz, olha, tem que ter uma vida equilibrada para que se evite os excessos. Claro que a gente sabe que muitas pessoas, elas acabam cobrando demais de si, são excessivamente justas a cobrar muito de si mesmas, acaba cobrando demais das obrigações dos outros e por não amar a misericórdia, o que é que acontece? Ela pode até ser justa, mas ela vai errar e vai precisar da misericórdia de quem? Daquele que é perfeito e equilibrado em misericórdia. E aquele que é perfeito e equilibrado em misericórdia, o que é que você acha que ele vai fazer? Vai conceder misericórdia. Mas a pessoa que não é equilibrada, não sabe o que Deus quer dela, aí vai ser excessiva para com aquele outro que vier a errar. E isso nos faz lembrar aquela parábola que Jesus contou sobre aquele credor incompassivo, aquele homem que devia, tinha uma dívida astronômica, clamou o perdão, foi perdoado, mas o seu conservo que tinha uma dívida pequena para com ele, ele não agiu de misericórdia. Por isso que a gente tem que observar claramente, atentamente a palavra do Senhor e entender o que é que Deus quer de mim, que pratique a justiça, que ame a misericórdia, mas tem um terceiro ponto, a gente não pode se esquecer, em Miqueias ainda, no capítulo 6, no versículo 8. A gente precisa andar em humildade com Deus. Então, o que é que o Senhor exige? Miqueias 6,8. Pratique a justiça, ame a fidelidade e ande humildemente com o seu Deus. Por que tudo isso? Porque, meus amados, além de praticar a justiça e amar a misericórdia, o profeta aqui está nos ensinando a andar humildemente com Deus. A gente precisa ser justos. Amém, aleluia, glória a Deus. Nós precisamos ser misericordiosos. Amém, aleluia, glória a Deus. Mas andar em humildade. Porque a justiça em excesso nos orgulha, a humildade em excesso nos orgulha, até o equilíbrio das duas também pode nos orgulhar. Então não basta ter o equilíbrio entre a justiça e a prática daquilo que Deus nos ensina na palavra dele. Praticando a justiça, amando a misericórdia, isso pode causar orgulho. A gente precisa fazer o quê? Andar humildemente, porque não adianta fazer todas essas coisas e não ter Jesus como exemplo. Lembra? Jesus é o exemplo de justiça, Jesus é o exemplo de misericórdia, e Jesus é aquele que mostrou com as suas atitudes exemplo de humildade. Isso nos remete ao que está lá em Filipenses capítulo 2, de 5 a 11, que é bem conhecido, quando diz que a nossa atitude seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Qual foi a atitude de Cristo? Versículo 6. Que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, versículo 8,
humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, morte de cruz. Versículo 9, por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus o Pai. Humildade nada mais é do que aceitar a humilhação. Porque a Bíblia nos mostra que os humilhados também serão o quê? Exaltados. Você não fique esperando as pessoas te exaltarem, não. Porque a tendência das pessoas que têm um coração corrupto é humilhar. Mas quando a gente aceita a humilhação, a gente diz para Deus que Ele está no controle. Aquele que é reto em justiça, aquele que ama a misericórdia em perfeito equilíbrio, é aquele que nos faz graciosos porque estamos andando em humildade com Ele e Ele nos exaltará ao seu tempo. Precisamos olhar para a palavra do Senhor, precisamos olhar para Jesus, ver o que Jesus fez e fazer da mesma forma. Miqueias, lá no livro de Miqueias, ele nos apresenta essa revelação maravilhosa, que muitos leem e passa despercebido. O que é que eu devo fazer? O que é que Deus quer de mim? O que é que Deus quer de você? Deus quer que você pratique a justiça, Deus quer que você ande em misericórdia, que você ame a misericórdia para ver um equilíbrio e que você ande em humildade com o próprio Deus. Que a palavra dele seja suficiente na sua vida e seja de fato prática na sua vida, porque não adianta saber dessas coisas, precisamos colocar em prática e é assim que Deus nos ensina. Deus continue te abençoando, firmando os seus passos, é a minha oração no nome de Jesus. Amém e amém.